A paz do Senhor para você, onde você estiver neste momento, não importa. O que é importante é que você está aqui agora, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para cá, para esse vídeo, porque hoje tem um estudo, a continuação do estudo sobre o fruto do Espírito. Hoje vamos falar sobre a benignidade. Você não pode perder mais essa parte desse estudo que tem edificado a vida de muita gente. Por que que eu sei? Porque vocês mandam um recadinho para mim, eu leio tudo, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou a pastora Rúbia Betânia e estamos agora no nosso culto online. Gálatas 5, 22 e 23, se você ainda não decorou, pegue sua Bíblia, abra aí, porque a partir de agora a gente vai estudar sobre a benignidade. Então fica à vontade, deixa Deus falar no teu coração. Finalmente chegamos a uma das características assim um pouco contrariadoras, eu vou até colocar essa palavra, ainda para muitos crentes. Por quê? Porque nós cristãos evangélicos ainda precisamos muito nos dispor a fazer o bem a todos. Mas primeiro vamos ler o texto bíblico base do nosso estudo sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estamos nesse vídeo de número 5 sobre esse estudo e hoje vamos estar falando sobre a benignidade. O que significa benignidade? Primeiro, benignidade é a qualidade, portanto, se é qualidade, uma virtude de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como generosidade, bondade, benevolência. Acredito que 95% dos meus inscritos aqui do canal são de cristãos evangélicos e uma boa parte também são de cristãos católicos e assim de outras crenças baseadas na existência de Deus e baseadas no Evangelho de Jesus Cristo. Então, como cristãos, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de nós, da nossa vida. Este deve ser um princípio bem definido por nós, não apenas de palavras, mas de ações, pois agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso, bondoso com o próximo, aliás, com qualquer pessoa. No livro de Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas haviam sido açoitados com varas, pelo simples fato de terem libertado uma jovem de espíritos de adivinhação que dava grandes lucros para os seus patrões. Aqui eu abro um parêntese para te alertar sobre pessoas que gostam de sair por aí adivinhando a vida de todo mundo. Precisam ser libertas. É um espírito maligno usando essas pessoas. Até nas igrejas isso tem, viu? Muito cuidado com isso. Paulo e Silas, depois de açoitados, eles foram lançados no cárcere sem nenhum tipo de socorro médico. E eles foram entregues a um carcereiro que lhes prendeu os pés no tronco, no interior mais profundo ali daquela masmorra, daquele lugar. O carcereiro não teve pena nenhuma deles, mesmo naquela difícil e humilhante situação. Eles começaram a cantar louvores a Deus e os outros que estavam ali na mesma situação os ouviam cantar. Você já fez isso? Em um momento difícil da sua vida, começar a cantar? Mais uma coisa que as pessoas sem Deus não compreendem.
Porque isso para elas é coisa de gente louca, de gente doida, de gente varrida do juízo, né? Que não está no seu juízo normal. Mas não é qualquer música, são louvores que falam sobre Deus, sobre os atributos do Senhor. Essas são as músicas que Deus se agrada. E a palavra ainda diz que Deus habita no meio dos louvores. Aconteceu que perto da meia-noite, enquanto o carcereiro dormia, houve um terremoto que deixou os alicerces de ferro todos frouxos e se abriram as portas das prisões. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas daquele lugar, pegou uma espada e já ia tirar a sua própria vida, pensando que todos aqueles que estavam ali sob sua responsabilidade haviam fugido. Com certeza, o carcereiro poderia receber uma punição assim bem severa. Mas Paulo, percebendo o que ele ia fazer, já se antevendo, se adiantou em falar bem alto: não faz isso, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E lhe apresentou o Senhor da vida. Aquele carcereiro foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo que Paulo pregava e perguntou como ele poderia fazer para ser salvo, ou seja, para ter a sua vida transformada pelo poder de Jesus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro lavou os ferimentos de Paulo e Silas, foi batizado com mais os que estavam ali com ele. Depois ele pegou os apóstolos de Jesus e os levou para a sua casa e ainda fez um culto doméstico. Toda vez que falamos da palavra de Deus para alguém, nós estamos agindo de forma benigna, porque o Evangelho de Cristo muda para melhor a vida de qualquer pessoa. Dá oportunidade de experiência diferente de tudo o que a pessoa já viveu. Posso dizer que a benignidade é até relacionada com o caráter do crente. Paulo e Silas, sendo benignos, exteriorizaram essa virtude, características do fruto do Espírito, apresentando uma transformação de vida àquele carcereiro que os havia maltratado. Somente os crentes verdadeiros conseguem isso. Porque não é algo que aprendemos assim, do dia para a noite, ou então no estralar de dedos de uma hora para outra. Quem éramos antes? Éramos pessoas malignas, cheias de mágoa, de egoísmo, de crueldade, de vingança, de sensação de inferioridade, cheios de inveja. Sentíamos prazer com a dor do outro, até que o Evangelho de Cristo nos regenerou. E deixamos de ser pessoas malignas. Nosso caráter foi mudado. Passamos a nos alimentar do fruto do Espírito Santo. E hoje somos pessoas benignas. Será se você consegue agora fazer um exame de consciência sobre o que você fala e o que você pratica? Será se você só exterioriza bondade, só quem é legal com você? Assim fica muito fácil. Só que Deus prova a nossa fé e quer que façamos além. E se Ele pede que façamos o bem a todos, é porque podemos fazer, somos capazes de fazer. E isso é só para quem nasceu de novo, pelo poder do Evangelho. Nem todos os que se dizem crentes ou cristãos têm o coração cheio de amor para poder fazer o bem. Tem gente que senta do teu lado na igreja que está torcendo para dar tudo errado na tua vida, que não se alegra quando você conta uma benção e ainda fica desdenhando. Não ajuda, não colabora, nunca deu uma cesta básica, não dá carona para ninguém, coração petrificado.
está no meio dos salvos, mas não tem o Espírito Santo, não tem o fruto do Espírito Santo, mas graças a Deus que ainda estão na igreja. Para esses, Deus é benigno e ainda fala: porei dentro de vós o meu Espírito. E por que ainda estão na igreja? Por que eu disse graças a Deus? Porque na igreja é o melhor lugar também para a pessoa poder se encontrar verdadeiramente com Deus e ser transformada. Ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo louvores. Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus. Mesmo assim, Deus nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é isso? É a benignidade de Deus. Quer alcançar a bênção divina? Tenha atitudes de bondade. Provérbios 12, versículo 12 diz: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Agora, um alerta. Fazer o bem, fazer caridades não é requisito para salvação. Tem pessoas pensando até hoje que se fizerem caridades vão para o céu, que pode pecar à vontade, mas já que fez caridade, já tem passaporte seguro para o reino dos céus. Pensam que por darem esmolas aos pobres, isso aí as isenta da condenação eterna. A Bíblia não ensina assim. Efésios capítulo 12, versículos 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só entra no céu por meio da fé, mediante a graça divina. Tem sim que aceitar a Jesus como o único salvador da nossa alma, porque foi ele quem morreu na cruz em nosso lugar. E Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E isso também está na Bíblia, é bíblico. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Fazer o bem, ser benigno, é o resultado de uma vida cheia do amor de Deus. Será se pode acontecer da pessoa não ter aceitado Jesus e praticar boas obras? Pode sim. Tem um monte por aí fazendo isso. Só que para entrar no céu, sinto muito, a Bíblia diz que não vai, a não ser que aceite Jesus como seu Salvador. Se você gosta de praticar boas obras e ainda não fez a sua confissão de fé, faça hoje. Aceite Jesus como Senhor da tua vida e vá estudar a palavra de Deus para ter orientação no seu dia a dia. Replique essa característica do fruto do Espírito. Seja um imitador desse atributo de Deus. Olha o que diz o versículo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Feche seus olhos. Faça uma pequena oração junto comigo agora. Pai querido, Deus de eterna misericórdia, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, porque mais uma vez
Tu te revela para nós da forma como nós devemos fazer para te agradar, para poder entrar no céu. Senhor, que o fruto do Espírito em nós possa amadurecer. Senhor, que nós possamos entender que nós podemos, somos capazes e devemos agir com benignidade, sem acepção, com todos, estando perto de alguém ou estando longe de alguém. Senhor, precisamos imitar-te a cada dia para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que ela fique plantada aqui no nosso coração e que possamos praticá-la todos os dias. Em nome de Jesus eu te peço e também te agradeço. Amém, amém, amém. E é isso, meus queridos. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por quem ficou até o final desse vídeo. Olha, aqui embaixo, não esquece, tem os links dos vídeos anteriores para você dar uma olhadinha. Muito edificante, viu? Muito edificante. Não deixe de visualizar, tá bom? Aquele abraço para você, fica com Deus.